Até para corrigir, né? Eu não votei contra o fim da escala 6x1. Eu votei contra a PEC, que promete falsamente acabar com a escala 6x1. É óbvio que ninguém defende que o trabalhador seja obrigado, né, a ser esfolado, trabalhar 6 dias na semana, sem ter o tempo para estudar, para descansar, para estar com a sua família. Deputado, qual que é a sua opinião sobre a anistia aos condenados do 8 de janeiro? Eu sou contra a anistia, primeiro porque eu considero que crimes foram cometidos. Eu discordo do Supremo em achar que teve uma tentativa de golpe ali no 8 de janeiro. Acho que eles precisam responder por dano ao patrimônio, pelo vandalismo, pelo aqueles que agrediram policiais, aqueles que ameaçaram os policiais, aqueles que entraram em confronto com as forças de segurança. Todos esses precisam responder pelos crimes que cometeram. Um crime, aliás, eu acho que contra o país, foi aquele sujeito criminoso que destruiu um relógio que está aí desde a época de Dom João VI, né? Ou seja, o relógio sobreviveu a guerras mundiais, mas não sobreviveu a um maluco que foi lá invadir a Praça dos Três Poderes. Agora, o que eu defendo e o que eu votei a favor foi o PL da dosimetria, né? Que de fato essas pessoas respondessem, né, numa dosimetria de pena compatível com os crimes que cometeram. Agora, anistia não defendo, porque a anistia você parte da premissa de que os crimes foram cometidos e você quer perdoar. Eu não quero perdoar os crimes cometidos, eu quero que eles respondam pelos crimes cometidos, que são diferentes dos crimes pelos quais eles foram condenados. Então vamos para a próxima pauta, deputado. Quero perguntar para o senhor sobre o fim da escala 6x1. Né? Foi uma votação quase que unânime ali na Câmara dos Deputados, mas o senhor votou contra o fim da escala 6x1. E eu quero entender do senhor se o senhor enxergou algum problema no texto da PEC ou se o senhor simplesmente é contra que o trabalhador brasileiro tenha mais tempo de descanso sem ter esse valor descontado do seu salário. Até para corrigir, né? Eu não votei contra o fim da escala 6x1. Eu votei contra a PEC, que promete falsamente acabar com a escala 6x1. É óbvio que ninguém defende que o trabalhador seja obrigado, né, a ser esfolado, trabalhar 6 dias na semana, sem ter o tempo para estudar, para descansar, para estar com a sua família, para cuidar dos seus filhos. Agora, o que eu não fiz, né, e modéstia à parte, corajosamente, porque a maioria dos deputados foram covardes, inclusive muitos, aliás, a maioria que eu conheço que votaram a favor, não acreditam na PEC. Não acham que ela vai ter efeitos positivos. Então, tem uma diferença muito grande entre, e eu me separo muito desses deputados, de que quem tem uma convicção e vota contra ela por populismo eleitoreiro, né? E quem tem a convicção e mantém essa convicção na hora da votação, que é o meu caso. Então, a PEC não acaba com a escala 6x1, porque acabar com a escala 6x1 envolve enriquecer o país, envolve uma mudança material, envolve uma mudança de dinheiro. E para ter uma mudança de dinheiro, precisa ter corte de gasto e reverter esses gastos em infraestrutura, em qualificação de mão de obra, em ciência e tecnologia, coisa que o Brasil nos últimos 40 anos não fez. A nossa produtividade nos últimos 40 anos cresceu 18%, isso não é nada. Os nossos países em desenvolvimento, cresceram 130%. Isso fez com que os trabalhadores dos outros países, eu não estou falando dos desenvolvidos, dos nossos pares, pudessem trabalhar menos e ganhar mais. Colocar um texto na Constituição dizendo que está proibido, o que tem muita coisa que está proibido no nosso país e que acontece na prática todos os dias. Inclusive, né, legalmente, você só poderia contratar via CLT. A gente tem a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros que ou são informais ou são PJ, porque a CLT faliu. Da mesma maneira que não adianta você colocar um texto na Constituição achando que aquilo vai se transformar em realidade se você não toma uma ação efetiva para aquilo se tornar realidade. Na Constituição a gente tem o direito à saúde, à educação, segurança, lazer, trabalho, moradia. Nada disso é direito na realidade, é só no texto da Constituição. Então podem colocar o que quiserem no texto da Constituição. Se não tiver um governo que efetivamente vai trabalhar para aumentar a produtividade do trabalhador, a produtividade do país, melhorar a nossa balança comercial, melhorar o nosso superávit primário, desvincular o nosso orçamento, ter espaço de gasto discricionário para fazer investimento em infraestrutura, não vai ter trabalhador trabalhando menos, né, e recebendo a mesma coisa. Isso, inclusive, eu até coloquei na votação que se entrasse em vigor agora, imediatamente, as pessoas iam ver claramente que não ia mudar a realidade delas. Vamos seguir então com o deputado Kim Kataguiri. Eu vou te contar uma novidade, deputado. Eu não sei se você sabe, mas você é criticado pela esquerda. Seu movimento ajudou a eleger Jair Bolsonaro, né? Seu movimento, e você era, na época, o principal expoente. Só que em determinado momento, o MBL e o senhor romperam com o bolsonarismo. E agora viraram alvo do bolsonarismo. Mas eu queria entender por que houve esse rompimento, qual que é a crítica que vocês fazem a essa ala da direita brasileira, que é a maior parte da direita brasileira hoje.
Bom, nós tentamos a todo custo ter um outro candidato à direita, né, para que quem fosse no segundo turno em 2018 não fosse Jair Bolsonaro. Ele foi para o segundo turno, tivemos que fazer um voto útil para derrotar o PT, que a gente tinha acabado, né, de promover as manifestações pelo impeachment, colocar o Lula na prisão, derrubar a Dilma, e a gente tinha a esperança de que um novo governo pudesse trazer mudanças. O nosso rompimento, né, com o Bolsonaro, e eu quero deixar claro, nunca fui um deputado da base do governo Bolsonaro, sempre fui independente, da independência fui para a oposição. Por quê? Porque ele próprio descumpriu as suas promessas de campanha. No primeiro ano de mandato do Bolsonaro, eu vi ele acabar com a Lava Jato, nomeando um procurador-geral da República petista, que proibiu modelos de força-tarefa como o da Lava Jato. Eu vi ele nomeando o Cássio Nunes para o Supremo, que todas as oportunidades que teve para votar a favor do Lula, a favor dos investigados da Lava Jato, votou, né? Eu vi Bolsonaro e Paulo Guedes furando o teto de gastos no primeiro ano de governo, porque muitas vezes os bolsonaristas falam, não, a gente furou na pandemia, que é natural, justificável, qualquer governo teria furado o teto na pandemia, que foi uma coisa muito extraordinária. Mas não, foi antes em 2019 e depois com a PEC Kamikaze, que se assemelha muito ao pacote de bondades que Lula e Dilma sempre fizeram nos seus últimos anos de mandato, que criaram mais de 100 bilhões de reais de rombo, e eles que sempre foram críticos do Bolsa Família, turbinaram o Bolsa Família como nunca antes, né? Criando um rombo fiscal sem ter a receita suficiente para fazer isso com a PEC Kamikaze no último ano de mandato. Então, mesmo na principal pauta deles, que era a segurança pública, não houve nenhum projeto para endurecimento de penas. Não houve, pelo contrário. Quando o Sérgio Moro mandou o pacote anticrime, a base do governo Bolsonaro votou a favor de uma emenda do deputado Marcelo Freixo, do PSOL, que criava o juiz de garantias. E o Bolsonaro sancionou porque o juiz de garantias ia beneficiar o Flávio, seu filho, que roubou dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fez parte do mesmo escândalo do PT, aliás, porque o presidente da Alerj era o André Siciliano, que depois foi trabalhar na Gleisi Hoffmann, agora no governo Lula, e Flávio Bolsonaro estava sob o comando de um deputado petista e juntos roubaram dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E Jair Bolsonaro, para blindar o próprio filho desse escândalo, favoreceu todos os criminosos do país, sancionando o juiz de garantias e não aprovou nenhum grande projeto de aumento de pena. Eu, um deputado sozinho, de um partido que tem uma bancada de um homem só, sendo de oposição, consegui aprovar e ser sancionado agora o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Eu não sou presidente da República, eu não sou líder de uma grande bancada, eu sou líder de mim mesmo e ainda assim eu consegui fazer isso. Imagina ele com a caneta de presidente, não fez por pura incompetência e por rabo preso também. Nós aprovamos também, na legislatura do Jair Bolsonaro, o fim das decisões monocráticas, a obrigatoriedade de submeter as decisões monocráticas ao Pleno do Supremo. Ele vetou a pedido de Dias Toffoli. Então, isso, a família Bolsonaro não fala que uma das principais medidas, né, que são defendidas como contenção do Supremo, que é o fim das decisões monocráticas, nós aprovamos. E só não está em vigor porque o Bolsonaro vetou a pedido do Dias Toffoli, que ele se dizia grande inimigo, mas aí nos bastidores ia assistir junto o jogo do Palmeiras no Palácio do Planalto com o Dias Toffoli. Então, essa é a razão de apontar todas essas incoerências, de apontar o despreparo, de apontar a falta de compromisso com a verdade, com as próprias propostas de Jair Bolsonaro, que levou a gente aí à oposição. E a constatação também de que nós, com as manifestações pelo impeachment, entregamos um país com o PT destruído, que escondia o vermelho e a estrela do partido nas eleições de 2016, com Lula preso, inelegível, e Bolsonaro nos devolveu um país com Lula presidente da República e o PT mais forte do que nunca. Então, se nós quisermos que o nosso país não seja mais refém, né, do Partido dos Trabalhadores, né, para o resto das nossas vidas, ou pelo menos pelos próximos ciclos eleitorais, nós precisamos tirar a família Bolsonaro da cabeça da direita brasileira. Entrando então um pouquinho na candidatura do Renan Santos à presidência da República. Essa semana saiu uma pesquisa Real Time Big Data que mostra ele como o principal nome da terceira via. Porém, o maior eleitorado dele é o público rico, elitizado do país. Como que vocês pretendem conquistar a outra parte do eleitorado, o público pobre, a baixa renda, que é a maior parte do eleitorado do Brasil? Ou seja, vocês conversam só com um nicho. Como vocês pretendem dialogar com o restante do país e ser conhecido no restante do país? Quero levantar 2 pontos. O principal recorte do nosso eleitorado não é de renda.
o principal recorte é de idade. Os jovens, pobres e ricos, em regra, estão com o partido Missão, estão com a pré-candidatura do Renan Santos, né? Entre 16 e 24 anos, nós estamos em primeiro lugar, com o Renan tendo mais de 80% de desconhecimento. Primeiro lugar em todas as faixas de renda. Então, o primeiro ponto, o recorte do nosso partido inicial é geracional. Nós somos o primeiro partido que dialoga e representa a geração Z, em sua maioria. Depois, eu vou discordar do critério que você utiliza para chamar de rico, porque para mim, quem recebe de 2 a 5 salários mínimos e de 5 a 10 salários mínimos, não é nenhum milionário, não é nenhum rico, como quando as pessoas escutam a palavra rico, é diferente do critério do IBGE. Para o IBGE, né, uma pessoa que ganha 5 salários mínimos é rico porque a gente está num país miserável, né? Mas quando na realidade 5 salários mínimos, um gerente de McDonald's nos Estados Unidos recebe mais do que isso, né? Mas quando a gente vê os critérios da população em geral... Só uma correção que é o dado da pesquisa que eu trouxe aqui, não é a minha opinião sobre... Não, perfeito. Mas o dado da pesquisa Real Time Big Data que saiu essa semana. É por isso que eu estou explicando, porque esse critério de rico é utilizado pelo IBGE, né? Que você está utilizando como jornalista e todos os jornalistas utilizam esse critério. Mas só para explicar, porque quando a pessoa escuta rico, parece que nós temos um grande apoio entre milionários e se a gente tivesse não era nem 1% da pesquisa que a gente não tem essa quantidade de milionário no Brasil. Então o primeiro recorte é geracional. Segundo, é natural que a gente tenha mais acesso e mais conhecimento, né, nas camadas mais pobres da população, quando o Renan estiver nos debates da TV. Inclusive, espero que tenha um debate na Rede TV e que ele esteja presente, porque vai alcançar o grande público. Ele nunca disputou uma eleição, nunca teve acesso à televisão. O principal problema dele é o desconhecimento, porque quem conhece, vota, né? O Renan é aquele que tem o maior nível, né, de conhecimento, de voto por conhecimento dentre todos os candidatos, de longe, ele é o que tem o maior teto, ou seja, ele tem a menor rejeição e ele tem um piso forte já, mesmo com um nível de desconhecimento muito grande. Então, a nossa principal missão é tornar o Renan conhecido, porque, em regra, quem ouve entende que ele é superior aos outros pré-candidatos. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.